Em março de 2024, são comemorados os 200 anos de criação do Senado Federal. 2 séculos de transformação política, econômica e tecnológica no país. A sociedade brasileira também passou por mudanças. Avanços que vieram muitas vezes de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, em especial na defesa dos direitos humanos. É sobre os avanços sociais nos últimos 200 anos, no bicentenário do Senado Federal, que eu converso agora com o professor de Direito da UNB e também professor da pós-graduação em Direitos Humanos da UNB, Alexandre Bernardino Costa. Professor, muito obrigado por participar do Cidadania. A gente vai começar do início. Vamos pensar, 200 anos atrás. O Senado Federal é criado pela Constituição outorgada do Império, e essa Constituição ela vem de uma sociedade bem diferente. Era uma Constituição inclusiva? Com certeza não. A sociedade era excludente e as leis são reflexos dessa sociedade na qual esse processo legislativo está inserido. Por mais que seja avançado o processo legislativo, por mais que tenha lideranças interessantes, é adstrito ao contexto histórico no momento em que aquela sociedade luta por direitos. Então, a gente tinha uma sociedade completamente desigual, hierarquizada, com escravidão ainda. A gente tinha um comércio de pessoas negras, que era feito para trabalhos de uma exploração ultraviolenta. A gente tinha uma hierarquia muito forte em relação às mulheres. As mulheres não tinham direito a nada, elas dependiam dos homens para exercerem qualquer tipo de atividade. A gente tinha uma realidade nacional de um país de monoculturas, então isso gerava uma elite agrária que era absolutamente hierarquizada em relação ao restante da sociedade. Na República, no Império, a gente tinha uma sociedade que ainda era completamente estamentizada de algumas categorias e alguns grupos sociais que tomavam conta desses direitos, digamos assim. E esses primeiros parlamentares que fizeram essa Constituição, eles representavam exatamente esse grupo, que tinha poder nessa sociedade. A gente, por exemplo, quando pensa e compara com situações mais recentes em que a população ela chega a ter voz, e cada vez mais. Mas naquela época, por exemplo, eu sei de uma história, eu queria que o senhor falasse, se o senhor puder. Algumas pessoas tentavam, mesmo no ambiente de exclusão, tentavam influenciar a construção dessa Constituição. Por exemplo, a história da mulher escravizada, uma mulher negra escravizada, Maria Joaquina, que tentou fazer com que o apelo dela por liberdade chegasse. Existiu esse movimento de, por exemplo, os setores excluídos, eles tentaram ter voz? A Maria Joaquina foi uma exceção? Ou a gente teve essa tentativa de mulheres, de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas, pessoas indígenas, se fazerem ouvir? Ou ela era uma exceção, essa história? Ao mesmo tempo que a gente afirma que é um pouco exceção, ela também não é só exceção. Por que acontece? Todo movimento de opressão ele tem uma resistência. Dentro dos processos de resistência da população negra, da população das mulheres, você tem, ao longo do processo histórico, nessa dominação mesmo, você tem revoltas, você tem processos coletivos de afirmação de direitos, processos coletivos de solidariedade. As manifestações de repúdio ao sistema, elas se dão das mais diversas formas. Ela pode ser por tentativa de um processo legislativo e pode ser pela recusa de um tipo de atividade na qual ela estava obrigada. Como é só lembrar da Rosa Parks, que se recusou a sair do assento onde estava no ônibus. Então você tem um contexto de realidade, por exemplo, na escravidão, não tinha só a revolta pela fuga e pela criação de quilombos. Às vezes a recusa em trabalhar de forma servil, completamente servil, contente com aquele trabalho, já era um tipo de revolta e um tipo de forma de escamotear aquela dominação que você tinha. Então, você tem processo de resistência sempre. A gente mitifica muitas vezes alguns processos de resistência ou mitifica que não houve. Não, a gente tem processos históricos, processos de resistência ao longo da história do Brasil, por todos os setores que foram marginalizados, que foram excluídos. A gente tem as manifestações culturais com o processo de resistência, a gente tem as manifestações religiosas com o processo de resistência. Tem que lembrar sempre que quando você tem a proibição do uso da capoeira, por exemplo, a prática da capoeira em si é um processo de resistência. A proibição de realização de cultos de religiões de origem africana, a mesma coisa. A própria prática é um processo de resistência. Em relação às mulheres, mais ainda. O fato de vestir determinado tipo de roupa ou frequentar determinado tipo de ambiente, em si já é um processo de resistência. Não precisa haver um enfrentamento
alinhamento completo, né? Mas normalmente essas coisas vêm por pessoas que são consideradas lideranças, por processos coletivos de afirmação de direitos e por processos de enfrentamento, no final das contas, que vão modificar. Quando é que a gente consegue perceber os primeiros avanços? A abolição da escravatura, por exemplo, já no finzinho ali do... 1888, ela é o primeiro grande avanço, isso já depois da criação do Senado, já depois da nossa primeira Constituição? Eu acredito que sim, porque a escravidão ela é um marco muito presente na realidade brasileira, né? Até hoje, quando a gente tem, por exemplo, a lei das domésticas e a resistência à lei das domésticas, era um resquício de escravidão que a gente tem. E só para ficar bem claro, isso veio ainda depois da Constituição Cidadã, né? 2013. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição, ele dizia que as empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, estavam excluídas dos direitos sociais ali elencados, né? E precisou uma emenda constitucional para tirar isso. E assim, é um absurdo, porque na realidade aquele dispositivo em si era inconstitucional, porque ia contra toda a Constituição. E isso está dentro da nossa sociedade. O processo de violência em relação aos jovens negros da periferia, o processo de violência em relação aos encarcerados, o processo de violência em relação à forma de remuneração de trabalho que a gente tem até hoje, é resquício desse processo de escravidão, que não acabou com a abolição da escravatura. A gente tem processo de afirmação de direitos que tem que ter continuidade ao longo de todo o processo histórico. A gente estava falando agora um pouco sobre a questão das cotas, né? A questão das cotas foram fundamentais para a afirmação de direitos na Universidade de Brasília, por exemplo, que ela foi um pouco pioneira, né? A gente vê claramente a época que eu estudei, que você estudou, né, em universidades federais, onde havia uma elite que se formava ali e que detinha aquele espaço e tinha aquele espaço como seu. E para ficar bem claro, uma elite branca e masculina. Com certeza. Sobretudo branca e masculina, né? Mas uma elite. E hoje em dia a gente, em sala de aula, é completamente diferente a realidade, né? É completamente plural em relação a gênero, em relação à moradia dentro da cidade, em relação à etnia. É muito importante isso para que a gente tenha processos democráticos e inclusivos, né? E os processos legislativos fazem parte disso, né? A gente não pode ignorar que os processos legislativos não são o único momento, né? Até porque depois que a gente elabora uma lei, a gente tem que fazer com que essa lei seja efetiva, né? A gente tem um processo anterior de luta para que essa lei se efetive. Então, a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, ela não se dá por conta da boa vontade de legislação de homens brancos. Ela se dá pela luta das mulheres constantemente para que se afirme o direito, né? A gente tinha no Código Penal, até pouco tempo atrás, seduzir mulher honesta era um crime. Então, você tinha um conceito de mulher honesta, mas você não tinha um conceito de homem honesto. E o conceito de mulher honesta, em 1940, quando foi escrito aquele Código Penal, esse Código Penal, você tinha um conceito de mulher honesta com conotação sexual. O comportamento sexual da mulher é que era relevante para determinar sua honestidade. Para ficar bem claro, né? A mulher virgem ou a mulher casada. Ou a mulher casada que mantém relações só com o seu marido para fins de procriação ou de satisfação do seu marido. Sim. Aí a gente tem a revolução sexual na década de 60, feita pelas mulheres, que faz com que se modifique completamente o advento da pílula, né? A possibilidade da tomada da relação sexual por parte da mulher como sua subjetividade, né? E aí você tem uma mudança de comportamento que também não é do dia para a noite. Você tem uma elite que consegue fazer isso, você tem algumas lideranças que conseguem fazer isso, e você vai modificando a sociedade, queima de sutiãs em praça pública, até o momento em que você tem a afirmação de um dispositivo do Código Penal que não faz mais sentido e teve que ser revogado por conta disso, né? Então, qual é o sentido de ter uma mulher honesta se o homem honesto é homem público, né? E a mulher honesta é uma outra consideração? Então não faz sentido. O que me chama a atenção, em menos de 100 anos, né? Ou seja, uma coisa recente, são conquistas recentes ainda. A gente tem que lembrar sempre que há muito pouco tempo atrás, a Constituição de 88 é um marco, né? Então, há muito pouco tempo atrás, eu lembro que era admitido você fazer piadas racistas e piadas machistas nos mais diversos ambientes. Em sala de aula, por exemplo, era tolerado. E as mulheres ou as pessoas negras tinham que se constranger dentro daquele processo e se submeter. E dá até aquele sorriso sem graça, exatamente. Não é? Era normal e aceitável, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você fizer isso, você é imediatamente apontado. Aí as pessoas falam, mas isso é a ditadura do politicamente correto. Não, isso não é ditadura do politicamente correto. Isso é o exercício da igualdade e do direito à igualdade que tem que haver
entre as pessoas dentro da nossa sociedade. Esse direito à igualdade não permite que alguém abuse do outro por conta de uma questão racial ou de uma questão de gênero. Então, a gente tem que ter isso como claro, para isso seja a defesa de direitos, né? Direitos humanos não são de uma minoria. Eles são a afirmação de direitos de todos nós na sociedade. Eu tenho um colega que ele fala, assim, vai dar aula de direitos humanos e fala, direitos humanos é coisa de bandido? É, também, mas eu vou falar sobre isso depois. Aí começa a falar sobre direitos de transporte, direito à água limpa, direito à saúde, direito que todos nós usufruímos. Isso é direito de todos nós, todos somos humanos. Porque você pegou um gancho que eu estava preparando, mas agora você falou, eu vou ter que perguntar logo, por que no Brasil existe uma resistência tão grande ao conceito de direitos humanos? As pessoas não conseguem entender o quão importantes eles são. Uma das características dessa sociedade escravocrata e hierarquizada, ela é o autoritarismo. Essa ideia de autoritarismo, ela faz com que algumas pessoas tenham direito e outras não. E algumas pessoas se sintam privilegiadas em relação a esse direito. E os direitos humanos são direitos para todos. Eles geram um processo de igualdade e a igualdade elimina privilégios. E essa igualdade que elimina privilégios acaba gerando um discurso que, infelizmente, às vezes é reproduzido socialmente por pessoas, inclusive, que são pessoas que deveriam ser protagonistas nesse processo, que acaba dizendo, por exemplo, que direitos humanos é coisa de bandido. Direitos humanos é coisa de bandido, sim. De todos nós. Só que tem que ser direito do bandido, direito de quem não é bandido, direito de quem está exercendo a liberdade, direito da mulher, direito do homem, direito do negro, direito de todo mundo. Até porque a gente tem um sistema carcerário hiperlotado, nós somos a terceira população carcerária do mundo. As pessoas falam, no Brasil não se pune. Como não se pune? A gente pune mal e pune muito. Então, a gente tem que ter a clareza sobre isso para que a gente possa avançar nos processos. Agora, E a pessoa não deixa de ser... Desculpa, eu vou ter que colaborar com o senhor, professor. E a pessoa não deixa de ser um ser humano por estar passando por aquela situação. E, além da punibilidade, a gente também tem a expectativa de que ela seja ressocializada. Não, e tem uma outra característica, além do que você falou, para determinados tipos de crime, a aceitação é possível. Porque, afinal de contas, isso não é um criminoso. O jovem de classe média, branca, que mora numa parte da elite da sociedade, se ele consome alguma droga, é tolerável. Agora, o jovem negro da periferia é um traficante, que tem que ser preso, que é um bandido. Então, assim, mas porque ele está junto com o crime organizado. Mas o de cá também comprou desse mesmo sistema. E eu não estou condenando nenhum dos dois, porque eu sou a favor da abolição, da criminalização das drogas. Mas... Esse é tema para outra cidadania. Exatamente, essa é outra discussão. Mas o importante é a gente perceber que existe essa desigualdade e que a afirmação dos direitos humanos é para que nós todos possamos usufruir isso. Por exemplo, a gente tem hoje em dia um protagonismo muito importante das pessoas que moram na cidade e lutam pelo direito à cidade. Por exemplo, a Brasília, a gente tem uma periferia que não acede aos bens da própria cidade nos finais de semana de forma adequada. A gente teria que criar espaços de convivência, espaços de lazer, espaços de socialização, para que as pessoas possam usufruir isso nos seus mais diversos lugares de moradia e, inclusive, transitando pela cidade. Que tenham acesso, não é? Exatamente. A gente tem que ter direito ao transporte de uma forma legítima, de uma forma limpa, de uma forma organizada e de uma forma que não seja cara e que não inviabilize o meu acesso ao direito à questão da cobrança da tarifa, por exemplo. Então, essas discussões elas têm que vir. O direito à água, por exemplo. A gente teve uma pandemia, eu faço parte de um projeto que fala sobre direito à água na Universidade de Brasília, junto a outros colegas de outros departamentos, e a gente começou o projeto, porque foi no meio da pandemia, a gente tem áreas em Brasília enormes que não têm cobertura de água, ou que tem abastecimento de água intermitente. Como é que você vira, no meio da pandemia, onde você diz, olha, você tem que lavar a mão o tempo inteiro. E aí o jovem não topa, mas peraí, eu moro num lugar que não tem água. E às vezes não tem água durante o dia, tem que encher a caixa d'água à noite, que é quando entra a água, para poder usar de forma comedida. Como é que você vai fazer isso? Como é que a pessoa usufrui esse direito? A água é direito, não é mercadoria, porque agora há uma disputa, inclusive, na mercantilização das coisas, porque a gente tem avanços e retrocessos, a gente tem que lembrar sempre disso. Tem que estar sempre vigilante.
Isso é fundamental, porque assim, a Constituição de 88 foi muito prodigiosa nos nossos direitos, né? E não há excesso nenhum nela, muito pelo contrário, é uma afirmação muito valiosa e muito bonita de direitos, né, nessa Constituição. Mas a tentativa de revogar e de mercantilizar determinados direitos, ela é muito grave, né? O direito à água, por exemplo, a gente antigamente tinha um dito popular que era: água não se nega a ninguém. Não se nega um copo d'água a ninguém. Então, você pedir um copo d'água na casa de alguém, você estava jogando futebol, estava jogando a pelada, e pedia um copo d'água, a pessoa dava, assim, com uma boa vontade. E hoje em dia há uma mercantilização da água e uma ideia de que a água vai ser acesso por conta de dinheiro, né? Quando a gente tinha fontes públicas, antigamente, em todas as cidades. Então, a gente tem um retrocesso, ou tem uma tentativa de retrocesso, em função disso. A gente tem uma discussão sempre do nosso sistema de saúde, né? Graças a nós, enquanto sociedade, nós criamos o SUS na Constituição de 88, né? E nós tivemos o SUS para a pandemia da Covid. Porque se não tivéssemos, seria pobres. Um caos completo. Sim. Seria um caos completo. Sim. E a gente tem agora processo de vacinação com a dengue, com a epidemia da dengue, com outras doenças que surgem, que é influenza e outras. A gente precisa do SUS muito fortemente, não só para isso, mas por outros aspectos. Sim. E é um direito dessa nossa sociedade que a gente construiu de forma adequada. Como é que você vai mercantilizar esse direito numa sociedade completamente desigual e que tem uma parcela muito grande, muito precária do ponto de vista financeiro? A gente tem que ter acesso a direitos. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida para toda a sociedade. A gente esquece que os direitos humanos, eles são para que nós todos possamos viver bem, né? E vivermos bem juntamente, em processos de igualdade e em processos de diferença. Igualdade não significa igualdade completa. Significa onde eu aceito a minha diferença em relação à sua e a gente vai ter processo de igualdade na aceitação de direitos. Isso é fundamental para que a gente cresça enquanto sociedade. Agora, se eu mercantilizo todos os direitos, eu acabo gerando processo de elitização e financiarização dos nossos direitos. Isso não é admissível, digamos assim. O senhor apontou muitos avanços em muitos pontos, e principalmente pela Constituição Cidadã, né, na Constituição de 88. Vamos parar para, então, perguntar quais pontos o senhor acha que são importantes que a gente avance a mais, avance além, que a gente ande mais, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, a gente tem que estar vigilante e continuar atuando sempre, né, na defesa dos direitos humanos e dos avanços da sociedade como um todo. Mas que setores o senhor vê com mais preocupação? Por exemplo, a questão indígena, o senhor acha que está um pouco atrás comparado à questão LGBT, a questão da mulher, a questão do negro, periférica? Não dá para dizer, porque na realidade os direitos e os grupos sociais, eles tiveram avanços diferentes ao longo do processo histórico. Então, os indígenas, por exemplo, eles foram relegados a segundo plano e até a década de 70 eram tratados como necessariamente assimiláveis. O discurso era de assimilação e não de preservação da sua identidade, né, que a gente hoje vê que é tão importante para a nossa cultura e para a nossa possibilidade de manutenção das nossas florestas, da nossa biodiversidade. Então, a gente tem uma necessidade de correr atrás desse prejuízo em relação aos indígenas, né, porque eu me lembro da década de 70, o discurso era de ocupar a Amazônia, a Transamazônica é um projeto, né, voraz disso, e que você, inclusive, matou uma população enorme de indígenas na criação da Transamazônica, né? Agora, você tem em relação às mulheres, por exemplo, até hoje você tem a mortandade de mulheres por assassinato, por feminicídio, cada vez maior, infelizmente. Olha o paradoxo, a gente tem uma emancipação feminina, uma afirmação de direitos, né, uma afirmação das mulheres. As mulheres podem estar onde elas quiserem, fazendo o que elas quiserem, né? E hoje em dia a gente tem um assassinato cada vez maior e a violência cada vez maior contra as mulheres. E mesmo tendo uma lei que criminaliza, que pune, que agrava a pena. E que acolhe a mulher e que possibilita, é uma lei muito boa, a Lei Maria da Penha, que é sofisticada, ela não é uma lei só punitiva. Então você tem vários aspectos muito relevantes nesse processo. Falta educação da nossa sociedade, pegando esse ponto específico da mulher. A gente precisa melhorar a maneira que a gente educa os nossos filhos? Eu acho que a gente precisa melhorar do ponto de vista educacional de forma integral. Por que acontece, né? Há uma discussão, por exemplo, da educação muito como preparação para o mercado de trabalho. A educação é muito mais do que isso. A educação é para preparação para o convívio na sociedade. E para o convívio na sociedade, eu tenho que discutir questão de gênero. Educação cidadã. Exatamente, eu tenho que discutir questão de gênero, eu tenho que discutir a questão indígena, eu tenho que discutir as questões de diferença salarial entre homens e mulheres, eu tenho que discutir o acesso à cidade, eu tenho que discutir tudo isso dentro do ensino. Porque isso é o processo educacional que nos forma para sermos cidadãos.
Essa diferença, um ensino que é mercantilizado ou que é voltado só para a possibilidade profissional, né, não é suficientemente educador além disso. E a gente tem que fazer com que os nossos demais ambientes sejam ambientes educadores, porque a educação não se dá só em sala de aula, né? A educação se dá num programa de TV, onde a gente pode conversar com as pessoas sobre direitos, por exemplo, né? E não necessariamente num programa restrito de direitos. A gente pode estar discutindo sobre arquitetura, e a gente vai falar sobre arquitetura e vai falar sobre os sistemas viários nas cidades e como é que a preservação dos monumentos e, ao mesmo tempo, a preservação das pessoas andando e usufruindo da cidade. Isso é direito. O direito a um ambiente sadio e o direito a usufruir do processo histórico-cultural, a memória que eu tenho sobre a nossa sociedade. Não distorcer a história. Tudo isso é importante para que a gente viva os direitos humanos de uma forma plena. E aí, nesse sentido de educação plena, eu concordo com você. A gente tem que ser mais educativo para nós mesmos, né? Não enquanto universidade que vai ensinar para os outros, mas nós mesmos que temos que aprender o tempo todo conosco, né? A gente vê processos, por exemplo, existem pesquisas que apontam para isso. Quanto maior o grau de instrução de uma pessoa, dificilmente ela entra num determinado tipo de criminalidade. Porque ela vê outras alternativas, né? Porque a instrução dela acaba gerando com que ela olhe para outros horizontes, né? E aí a gente acaba esvaziando determinado tipo de criminalidade e aí as pessoas acham que vão resolver crime só com punição e só com a polícia, né? Não é assim. A gente tem que ver qual é a origem da diferença dessa sociedade que gera esse tipo de situação. Eu morei no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, onde você tem do lado, porque aqui em todas as cidades do Brasil temos, mas no Rio de Janeiro é mais forte. É mais visível, não é? É mais visível, a desigualdade gritante do jovem que às vezes joga futebol com o outro, né? Mas um sobe o morro, o outro vai para o apartamento ali. E seus destinos são completamente distintos, né? Mas seus destinos não são no futuro, são imediatos. Porque a escola é diferente, porque a forma de relação social ali no morro acaba sendo diferente, porque outro está ocupado pela milícia, ou está ocupado pelo tráfico, né? Ou tem um processo de violência familiar, né? Então você tem diferenças que a gente tem que olhar para isso com olhos de cidadania, já que o programa de cidadania, com olhos de cidadania, ou seja, todos nós somos cidadãos e temos direito a ter direitos. 200 anos, a gente apontou muitos avanços. O senhor está otimista para os próximos 200? Porque assim, eu pergunto que a gente acompanha as notícias no mundo, a gente às vezes se assusta, né, com o crescimento, principalmente de radicalismo político até em vários países, inclusive no Brasil. Sim. O senhor se preocupa, professor, que a gente pode perder o que a gente conquistou nesses 200 anos? Eu acho que a gente já perdeu muita coisa, infelizmente, né? Da Constituição de 88 para cá, a gente teve um retrocesso enorme em várias áreas, né? A gente teve um retrocesso enorme, mas o estudo, né, da construção da cidadania e dos direitos humanos sabe que é feito de avanços e retrocessos. Então, acredito que a gente viveu momentos de retrocessos, ainda tem momentos de retrocesso, mas a gente tem que avançar. Agora, não há garantias. A gente tem que ter bastante honestidade para discutir, por exemplo, a questão do final da vida na Terra. Você vai falar, mas isso é coisa de radicalismo de ambientalista. Não, é uma realidade. Se a nossa população continuar a se comportar dessa forma como humanidade na Terra, a gente vai esgotar o planeta dessa maneira, né? Então, a gente tem que ter capacidade de ver isso. Quando você fala em 200 anos, a gente não sabe se vai durar 200 anos. Se a gente continuar do jeito que está, não vai durar, né? E a gente já está vivendo as consequências. Já está vivendo as consequências disso, seja em relação ao avanço em relação às florestas, ao avanço do nível do mar, o avanço do clima, da oscilação entre extremos. Você tem já essa realidade. E é direito ao meio ambiente também, que a gente tem. É um dos direitos humanos que está inscrito na Constituição, que a que tem que ter. São os direitos humanos de terceira geração, sim. Não é isso? Só para ficar mais claro para quem está em casa. Porque a gente teve os direitos primeiros que foram colocados para colocar igualdade, liberdade, política, representação política. Os direitos que buscaram garantir essa igualdade material, né? E esses direitos que vêm agora, que são absolutamente coletivos e difusos, né? A gente tem que ter direito à cidade. A gente tem que ter direito
a um meio ambiente adequado. Eu tenho que ter direito a olhar a linha do horizonte. Eu não posso ser podado disso por causa de gente que quer construir na beira da praia, por exemplo. Eu tenho que ter direito de enxergar o mar, né? Ah, mas isso não é um direito subjetivo seu, o direito daquele que está ali, não. Não é isso, não. Aquela propriedade é condicionada ao direito do restante da sociedade. Isso está na Constituição, isso não fui eu que inventei, né? E a Constituição é muito rica nisso, porque é uma Constituição que nos constitui dessa forma. Então, a gente tem que lutar por ela nesse sentido. Professor, antes da gente encerrar, infelizmente o assunto ele não se esgota, né? É verdade. Mas então, eu queria que o senhor terminasse então com uma mensagem falando, na sua visão, 200 anos, os principais pontos, o que para o senhor foi fundamental da transformação? É a Constituição de 88? Tem algum avanço legislativo que no seu olhar diz isso mudou a história dos direitos humanos no Brasil? Olha, são vários os momentos, seja o fim da escravidão, né, fundamental, seja a igualdade de homens e mulheres, fundamental, né? Mas a Constituição de 88, para nós que estamos vivos agora, né, ela é um marco muito relevante. E assim, dá muita dor quando a gente vê a banalização dessa Constituição e a violação dessa Constituição de uma forma muito contínua e a argumentação político-jurídica de que essa Constituição é excessiva em direitos, né? Isso dói muito, né? A proteção da infância é excessiva. Não dá para pensar que há excessos na garantia de direitos de uma sociedade. O que dá para pensar é que a gente tem interesses que são contra isso, né? Então, eu tenho esses marcos históricos ao longo dos séculos que foram muito relevantes, né, ao longo desses 200 anos, mas a Constituição de 88, por ser a nossa Constituição e por ter sido uma mudança radical de uma ditadura, que foi uma ditadura, né, e que teve toda a violência de uma ditadura, e que teve toda a exceção de direitos de uma ditadura, né, e que foi uma superação dessa ditadura dessa forma tão bonita, tão bacana, com participação popular, na época sem internet, com cartas, com escritos, com participação em plenário e tudo mais. Eu acho que a preservação dela é o que vai nos garantir a continuidade de luta por direitos humanos nessa nossa sociedade. Professor Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Excelente.